Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, pouco depois de 11 horas da manhã, você sabe que nós estamos iniciando mais um Bastidor CBN, todo sábado com pessoas importantes, temas relevantes, e hoje nós estamos trazendo, não menos importante, Virgínia Novick, modelo, atriz, apresentadora. Virgínia, muito obrigado por nos atender. Oi, Edmo, o prazer é todo meu. Olá, bom dia a todos vocês aí dessa cidade tão bacana, que faz tempo que eu não vou aí, viu? Precisa, não pode abandonar a cidade não, nós somos ciumentos, viu? Ah, maravilha, convite tá aceito. Ô Virgínia, fala um pouquinho da sua carreira, né? Você é jornalista, mas você começou com 14 anos de idade fazendo comerciais de televisão pro McDonald's, mas você teve uma carreira muito marcante nas lojas Marisa, né? Sim, verdade. Eu comecei fazendo comerciais de TV, mas na verdade eu já fazia teatro, né, amador. Eu já tinha a certeza que eu queria trabalhar com arte, não sabia exatamente aonde, se era dança, se era interpretação, estava me descobrindo. E me agenciei em algumas agências, distribuí meu material fotográfico em algumas produtoras. Meus pais tinham uma certa insegurança com relação a isso, mas depois eles viram que era um lugar seguro, uma coisa séria, e aí foram relaxando um pouco e sempre me apoiaram. Mas você me anunciou como modelo. Na verdade, eu nunca fui modelo. Eu não sou muito alta, eu tenho 1,65 m. É que eu fiz muitos comerciais, é verdade. Muita gente acha que era modelo, mas eu já estava no segmento de artes cênicas. Então, todo comercial que eu fazia tinha uma coisa de interpretação, tinha... Eu tive sorte de ser protagonista de muitas campanhas da época, né? Então, foi onde eu fui me descobrindo mesmo. E assim, não foi uma carreira como modelo. Aqui as lojas Marisa era uma coisa de moda e tal, mas também tinha um personagem ali, era uma gerente da loja, né? E foi uma campanha que foi bastante premiada, eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi aonde me projetou para o Brasil. O diretor era incrível, tinha toda uma equipe realmente de ponta e um conteúdo muito bem pensado. Ele era muito diferente daquele comercial e acabou chamando a atenção e foi uma porta de entrada para mim na televisão. E quando eu falo modelo é exatamente por isso, né? Por atuar nos comerciais, todos eles que você atuou. Agora, como jornalista, você trabalhou em todas as emissoras de televisão do Brasil, você teve momentos importantes em todas as emissoras, o saudoso Vídeo Show, você trabalhou com o Emílio Surita na Bandeirantes, você trabalhou com o César Filho, quer dizer, é uma carreira, super coroada de sucesso por onde você passou. Tive ótimas oportunidades, é verdade. Você falou de duas pessoas, dois companheiros maravilhosos para dividir o trabalho, sabe? Com o Emílio eu fiz muito também MC, mestre de cerimônia, com o César Filho também. Na Band foi coisa muito pontual que eu fiz. Mas no SBT, na Record e na Globo, eu tive contratos longos. E tive muitas oportunidades de trabalhar à frente de programas, com o microfone na mão, na época, né? Entrevistando, me exercitando como repórter. Então, minha formação é artes cênicas, mas eu naveguei muito pela comunicação. Sem dúvida. Em vários segmentos, em vários formatos, é verdade. Agora, mãe, mulher, uma vida... do lar, uma vida da profissional e um mundo muito louco, né, Virgínia? Nós estamos aí para uma mulher hoje, o estado de São Paulo, por exemplo, com um número de feminicídio que assusta. Parece que as pessoas não entendem, não sabem uma convivência ou terminar uma convivência, afastar uma convivência. E a mulher como uma vítima vulgar, né? Se torna uma vítima vulgar. Olha,
A gente não sabe nem por onde começar, porque é uma barbárie, né? Tão absurdo, e esse é um tema que, obviamente, me toca muito. Eu gostaria de ter uma resposta para você, mas eu não consigo entender. Lógico que tem indícios disso tudo, né? A gente pode pensar, esse homem que teve uma educação machista, a gente vive numa sociedade patriarcal, com muita injustiça ainda com relação à mulher, e a mulher ganhou a independência, a mulher hoje pode falar, não quero mais um casamento porque não é mais sustentada pelo marido. Tudo isso pode assustar um homem, mas a ponto de agredi-la, a ponto de querer matá-la, assassinar, é uma coisa que eu mesma não entendo, eu fico chocada. Acho assim, um momento, que pena que tivemos que chegar nisso, para todo mundo estar falando disso, né? Porque eu acho que essas violências sempre aconteceram. Sempre teve agressão contra a mulher, estupro sempre existiu, infelizmente. Mas precisou chegar nesse ponto, assim, desse absurdo, parece que são 10 mulheres por dia que são assassinadas, fora números horrorosos de estupro, para que isso esteja chamando a atenção. A gente teve a Lei Maria da Penha, mas só ela que protegia. Agora, vamos ver se vão surgir mais políticas públicas, né, e mais punição. Então, é uma coisa assim que eu não sei como te explicar. Eu só posso te dizer que é um horror. Eu sou mãe de menino e desde sempre eu procuro mostrar para ele o quanto ele tem que respeitar da mesma forma meninos e meninas. Ele está com 21 e começa a sair com meninas, namorar, e sempre a minha questão é: você tratou bem? Você tá tratando bem essa menina? Ah, tá bom, acabou, tratou bem. É isso que me importa. E se elas vêm em casa, eu pergunto na frente dele, ele tá tratando bem? Que seja uma amiga que esteja no meio de 5 meninos, vocês estão tratando bem? Porque também é uma questão da gente se posicionar, mas deles ouvirem isso é importante. Claro. Isso é muito importante. Agora, eu acho que teve um retrocesso aí. Eu acho que essas violências sempre aconteceram dentro de casa, as mulheres não tinham apoio para denunciar, mas eu acho que tem uma coisa de rede social que estimula esse macho alfa, sabe? Essa coisa que está chamando a atenção agora e que eu acho que precisa de uma regulamentação. Para ficar bem de olho nesses grupos machistas, nesses adolescentes que compartilham imagens, que ficam armando violências ou destratando mulheres e rindo disso. Esse é o começo, né? Por aí, né? Nós estamos com a Virgínia Novick, que é atriz, apresentadora, jornalista no programa de hoje. Virgínia, mas junto com tudo isso, agora vem esses estupros coletivos. Principalmente de vulneráveis, pessoas menores, pessoas com 10, 12, 14 anos, meninas, e que a gente olha que é uma vulgaridade por parte dos jovens, porque não é um velho, não é o tio Suquita que faz esse estupro. São jovens arrogantes, jovens que se acham acima da lei e da ordem, e que com esses estupros coletivos. Isso acontece em casa, em apartamento, na escola e na rua. Isso também traz uma banalidade importantíssima para as mulheres. Eu tenho muita dificuldade em compreender essa maldade, essa crueldade de abusar de um menor, de uma criança. Para mim é uma coisa assim brutal, é uma coisa brutal, animalesca. Assim, não sei nem por onde te falar. A única coisa que eu sinto precisa ter punição, precisa, porque vivemos numa sociedade machista, que ainda é machista. Essas mulheres não tinham voz. As mulheres, quando iam denunciar o estupro, elas eram descreditadas, elas eram culpadas. Você que estava com a roupa curta, você que estava usando um batom vermelho, você que tá, como se não tivesse liberdade de usar a roupa que ela quisesse, né? Então, assim, eu fico muito, muito chocada, muito triste com tudo isso, que hoje em dia, 2026, século XXI, a gente esteja passando por isso. Assim, me parece que a gente voltou na Idade Média, aqueles filmes que a gente assistia, que os homens saqueavam uma cidade, estupravam as mulheres.
é uma coisa assim, um retrocesso. Eu acho que o ser humano evoluiu tanto em tantas áreas, mas é a humanidade, né? É falta de compaixão. Isso me preocupa demais. Isso me preocupa demais. Não sabe lidar com o sexo, não sabe lidar com o seu desejo. E angústias, é muito sério, né? Muito sério. E angústias também, e decepções, né? Frustrações, né? Esses Marca homens... a vida de uma criança, de uma mulher para sempre. Destrói a vida. Por conta de um minuto de prazer, você não soube lidar com o seu desejo, ou vai se satisfazer de uma forma que não agrida ninguém, que não sei qual é da onde vem esse entendimento de que eu posso fazer isso, eu vou sair impune, e de que o meu prazer é mais importante a despeito de uma violência dessa, né? Eu tô com a Virgínia Novick, atriz, jornalista, apresentadora, e que nós estamos falando aí um pouco das mulheres, das agressões das mulheres e direito das mulheres. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sidelog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN. Esse papo é muito importante, é chato, é duro, mas ele é muito importante porque você tem que levar para sua casa, para o seu vizinho, para o seu amigo, porque é muito importante, é grosseiro, é muito forte o que anda acontecendo no mercado. Você falou no primeiro bloco com relação à punição, e aí logo me vem na cabeça assim, nós vivemos de exemplos, né? E os exemplos no Brasil que vêm de cima não são os melhores, muito pelo contrário. Nós estamos numa época que os exemplos que vêm das autoridades de todos os setores, de todos os segmentos, são aqueles que mostram que esse país não está no bom caminho, e que também abre esse precedente para você dizer sobre a não punição de quem comete esse crime com a mulher. Eu acho que por isso, entre outras coisas, que aconteceram as passeatas aí no último domingo, e acho que movimentos desse tipo, e tenho visto comerciais com homens, com os atores falando, eu também me posicionei na minha rede social, eu acho que tem que protestar, tem que brigar por esses direitos, mas de verdade eu acho que esses meninos são educados por mulheres, e as mulheres têm que estar muito atentas com isso, sabe? Uma responsabilidade de educar esses meninos. Eu sei que muitos são vulneráveis e não têm famílias funcionais, mas a maioria dos lares são chefiados por mulheres. E elas podem estar cansadas, sobrecarregadas, mas enquanto elas não acharem que elas merecem também ser bem tratadas, elas não vão conseguir educar essas crianças. Então, acho que quanto mais as mulheres se conscientizarem do lugar dela, dos direitos dela, quanto mais elas souberem dizer mesmo não só para o sexo, mas para um monte de outras coisas, aí sim esses filhos também vão ter o exemplo dessas mães mais seguras, essas mães que sabem o lugar dela, que o lugar dela é em todo lugar que ela quiser. Mas em cima... Então eu acho que vem muito pela educação. Sim, mas... Eu acho que a gente vem de um momento onde se delegou muito a educação dos filhos, acha que a escola vai educar. A escola não educa, né? A escola nem é para isso. Ajuda a você complementar uma educação, ela instrui, mas educação vem de casa. Sim. Então eu sei que as mulheres estão na rua trabalhando, eu também estou, mas quando você decide ter um filho, existe essa responsabilidade de você educar, de você passar valores. Isso são valores. E quando respeitar o outro, o não querer machucar o outro, não querer o mal do outro, isso é um valor. Quando você fala que a mulher está trabalhando, a mulher está para lá e está para cá, saiu uma pesquisa essa semana que 57% dos lares são mulheres quem decidem as coisas em casa. Então, mais da metade dos lares
são as mulheres quem decidem. Quer dizer, existe o machismo conceitual, um machismo histórico. Porém, as mulheres hoje estão à frente das decisões dos lares. É interessante isso, né? Eu acho que ela sempre teve uma palavra forte, a mulher em casa, né? Mas ela dependia do marido. Então agora, quando não tá bom, ou muitos maridos também, simplesmente abandonam os lares, quem tem que tocar é ela, né? E ela fica com os filhos e tudo mais. É muito interessante a gente ver isso. Então, quer dizer, isso mostra que nós somos fortes. Isso mostra que a mulher, ela tem que ela luta, e ela luta muito, mas que ela é forte, que ela pode se posicionar. Agora, é muito triste que, mais uma vez eu repito, que a gente chegou nesse ponto, à custa de tantas vidas, à custa de tanta agressão, que a gente vai conseguir, talvez, melhorar essa situação. Acredito que sim, né? Salvo em países onde tem uma religião, que aí é mais complicada, não vou nem citar algumas que são mais radicais com relação à liberdade da mulher, aí já é uma outra coisa, né? Aí corta o dedo. Aí envolve também tenho que ser submissa mesmo ao meu marido, isso faz parte da minha crença espiritual, religiosa, aí já é outra história, o buraco já é mais embaixo. Não. Mas aqui eu acho que a gente não vai ser de uma hora para outra, mas eu acho que essa luta, eu tenho certeza que essa luta não vai ser em vão. Agora, você sabe que... Eu tenho certeza que a gente chegou no limite, eu tenho certeza que chegamos no limite. Olha, esse histórico de estupro de menor em favelas é histórico. Você vai numa favela há muitos anos, um parente, um vizinho que usa de uma menor... que, enfim, está sozinho em casa, ou um avô. Isso é histórico que acontece. Só que Verdade. Não vinha à tona. Isso acontece lá, morre lá. Hoje, a informação está chegando. Então, a indignação que era de quem conhecia, hoje está na porta da nossa casa, na televisão, no rádio, em todos os lugares. Sim, por isso que é importante, cada vez mais, campanhas, por isso que é importante essa conscientização, por isso é importante essa mulher saber que ela tem uma delegacia da mulher onde ela possa ir, que se criem mais esses espaços, onde ela possa ter um acolhimento. De fato, isso sempre aconteceu. O maior número de casos de abusos de crianças é dentro de casa. É um absurdo, É uma loucura. Assim. Eu falei avô, mas muitas vezes é o próprio pai. É o próprio pai, o primo, e não é uma ou duas residências, não. Claro. É um número absurdo. Então eu acho que essa mulher vai ganhando mais, infelizmente, que está vivendo isso, vai ganhando mais coragem quando ela vê outras vozes, quando ela vê que existem espaços de acolhimento para ela. Mas ainda é muito duro denunciar, né? Ela tem medo de um atentado contra a própria vida, né? Eu estou com a Virgínia Novick, atriz, apresentadora, jornalista. Estamos falando desse mundo das mulheres, das crianças, mulheres nos dias de hoje. E, Virgínia, tem um componente aí gravíssimo, né? Que é a internet, que são as redes sociais, que são as plataformas que reproduzem ações... loucas, fantasias malucas e que está à disposição à mercê de todo mundo gratuitamente. É verdade, é uma coisa que veio para ficar, não adianta a gente brigar, achar que é ruim, que não é legal, tal. Tá aí, cresce cada vez mais, foi feito para viciar, para dar aquele boost na dopamina e você acaba viciado naquilo, é feito para isso, né? Os grandes empresários, né, a Meta e todos eles ganham quanto mais tempo você fica ali, quanto mais clique você dá. Isso todo mundo sabe, né? Então é feito de uma forma para te prender ali. A despeito do conteúdo, uma irresponsabilidade absurda. Então, assim, o que a gente pode fazer é falar sobre isso, conscientizar, mas os pais dentro de casa procurar de alguma forma, que agora existem leis, agora existe uma orientação. Eu adorei quando as escolas proibiram o celular na escola, porque ninguém mais estava prestando atenção na aula, porque estava até um prejuízo nas relações entre colegas, porque cada um ficava no seu celular. Então não tinha mais olho no olho, a brincadeira, era tudo gamezinho.
Fora que, não, como eu disse, não atenção na... Isso já foi eu acho que virão novas leis. Agora tem uma orientação para não deixar entrar em rede social, menor de 16 anos. Sim, eu concordo que não é toda a família que vai aderir a isso, mas existem dados alarmantes, não só dessa questão de espalhar toda essa misoginia, mas também questões de saúde mental, né? Muitas crianças com angústia, porque se comparam com outras, que é mais bonita, que é mais magra, que é mais musculoso, menino. Parece que as meninas, o problema das meninas é essa, a comparação, quem é mais bonita que elas. E o menino é porque fica viciado em pornografia, que também já começa com um entendimento totalmente errado de que a vida sexual é aquilo. E não é. Não é. Mas então, assim, o problema dos meninos jovens é ficar viciado em pornografia, que acessa de qualquer lugar ali, tem no Wi-Fi. E as meninas, então, assim, tem um prejuízo na saúde mental, e a gente começou a ver suicídio também dessa turminha mais jovem. Então, o problema das redes sociais é muito sério, não é para criança, e cabe, mais uma vez, aos pais ficarem de olho. Sim, mas eu acho que as redes e as plataformas, YouTube, quem quer que seja, ainda podem fazer mais coisas. Eu acho que elas são fundamentais, importantíssimas para nós, para a sociedade de uma maneira geral. Tem uma contribuição fantástica que cultural, de ensinamento, de educação, uma série de coisas. Agora, também precisavam coibir um pouco mais essa publicação, essa subida de coisas indevidas. Eu vi outro dia desse um treinamento de um jovem com faca, como é que ele agride uma mulher se ela disser quando não para ele. Sim, vi ontem essa cena. Você tem total razão, é uma irresponsabilidade, mas agora o Mark Zuckerberg teve que depor, né, contra a publicação, a veiculação da imagem de menores, né? E estavam lá os pais todos, e o juiz falou, olha que todo mundo aqui atrás, você não acha que você tem que pedir desculpa, além de outras medidas que você disse que você vai tomar, pedir desculpa para eles? Apareceu essa cena, sabe? E ele todo constrangido, porque assim, uma responsabilidade absurda. Claro, você tem toda a razão. Isso tem que ser monitorado, e tem que ser proibido, rede de pedofilia, né? Eu sei que tem muitas camadas da internet, de rede social, que a gente não imagina, a dark web, diz que tem umas web, que a gente, né? Já passei dos 50, que a gente nem sabe como é que acessa, mas tudo bem. O pessoal sabe e circula material aí bem preocupante. Mas eu tenho certeza que eles podem monitorar. Eu tenho certeza que podem monitorar, pelo menos em muitas delas, o conteúdo que é veiculado ou não. Não tenho dúvida. Isso seria um serviço do bem, porque esses caras também têm filhos, também têm filhas, também têm sobrinhos. Estão contribuindo o quê com o planeta? É isso que eu penso. Sem dúvida nenhuma. Nós chegamos ao final do nosso Bastidor CBN. Eu quero muito agradecer Virgínia Novick, atriz, jornalista, apresentadora. Trouxe essa visão para nós da mãe, da mulher, esse mundo meio moderninho, meio doidinho que a gente vive hoje e a preocupação da sociedade nesses quesitos. Virgínia, muito obrigado pela sua gentileza e atenção. Eu que agradeço a oportunidade. É um assunto difícil, mas que todos nós temos que refletir, que temos que pensar, vendo o que a gente pode colaborar, quem a gente pode defender que está do nosso lado, quem a gente pode inspirar para que essa injustiça diminua a cada dia. E é isso, meninas. Eu acho que eu sou uma otimista e eu acho que tempos melhores virão, mas a gente tem que lutar por eles. Então eu quero deixar aqui um beijo para todos vocês dessa cidade linda que eu adoro e obrigada pelo carinho, pelo convite. E sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, estaremos com mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sidelog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.